O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje a igreja celebra o martírio de São Maximiliano Kolbe. Ele morreu em Auschwitz, ele era polonês, e lá no campo de concentração, de vez em quando era escolhido pessoas para morrerem, né? Ainda mais aqueles que já não estavam dando mais, já não tinham mais força para os trabalhos, então eram eliminados. E conta na história que São Maximiliano Kolbe, que era um sacerdote, ele era franciscano, muito devoto da Imaculada Conceição. No momento em que foi escolhido, porque as pessoas eram escolhidas, né, para serem mortas, ele viu que o que foi escolhido era um pai, um homem casado. Então ele ficou, na verdade, muito preocupado com aquela situação. E ele, dizendo: eu sou um sacerdote, se eu morrer não vai ter tanto problema, mas um homem casado com seus filhos, isso aqui pode causar um grande problema lá na frente. Então ele decidiu morrer. E eles colocaram ele lá num determinado lugar e deixou ele lá. Então, com sede e com fome, acabou morrendo. É interessante que São Maximiliano Kolbe poderia até dizer, né, que ele é o mártir para as famílias, mártir para os casais. E a leitura de hoje do Evangelho fala justamente sobre essa questão, né, da fidelidade dentro do matrimônio. Nós, sacerdotes, já fizemos muitas meditações em cima deste Evangelho e é uma das coisas que nos deixa muito constrangido, né? Porque aqui existem umas verdades que ninguém gosta de ouvir. Principalmente, se casa até a morte. A única coisa que pode separar um casal é a morte.
Nada mais do que isso. Eles prometem amor e fidelidade um ao outro. Eles prometem educar os filhos na lei de Deus e da igreja, de estarem dispostos a receber os filhos que Deus venha a dar. Tudo isso. Mas hoje, na verdade, eu queria falar não para os casais, mas eu quero falar para aqueles que querem casar, chamados namorados, para que não venha a acontecer no futuro o que vem acontecendo hoje. Famílias se desfazendo, homens se separando da sua esposa, a esposa se separando do esposo, se juntando com outras pessoas e achando que tem o direito de ser feliz. E todo mundo acha que no casamento vai ser feliz, né? Existe isso. Mas por quê? Olha bem, a primeira coisa que você que está querendo casar, você precisa entender que é da natureza humana casar. Assim como é da natureza humana dormir, se alimentar, descansar, é da natureza humana casar. Eu vou dizer diferente. É da natureza humana procriar. Como é da natureza humana ter relação sexual. É da natureza humana. É por isso que todo mundo fica nesse fogo querendo casar. Porque muitas vezes o que está por trás é a relação sexual, que é da natureza humana. E até animal, né? Você não vê os animais? Os animais também gostam. Eles vão lá, têm relação sexual e depois os filhotes vêm. É próprio isso do ser humano. Por isso eu faço uma recomendação para vocês, né, que querem casar, ou aqueles que já estão aí no caminho, né, namorando. Não casem por pressão. Tem muito rapaz e muita moça aí casando por pressão. Porque a sociedade cobra. A sociedade exige. Você não vê a sociedade cobrando da pessoa ser padre, ser freira. Não, mas para casar, nossa, você não casou ainda? Nossa, você precisa casar. Até aqueles que estão vivendo uma vida de inferno no casamento, que deveriam até estar prevenindo os que querem casar, não, tem que casar, tem que casar. Tem que casar. Então a pessoa, né, tem umas meninas aí que quando chega a idade dos 30 anos, pronto, aí já começa a entrar em crise porque não arrumou ninguém. E o pessoal está cobrando, aí o primeiro cachaceiro que aparece, ela pega. Para dar resposta à sociedade que está cobrando dela. Então, se você namorou com um cachaceiro, então já compre um alambique para a sua casa, porque lá vai ter que ter um alambique. E vai ter que sustentá-lo ou sustentá-la na cachaça. Porque ele não vai querer você, ele vai querer a cachaça. Pega aquela bem purinha, aquela bem purinha. Aí você vai viver bem com ele, empanturrando ele ou ela de cachaça. Porque na pressão. Porque para você casar você tem que escolher. Olha, não, cuidado com essa história, né? Aquelas pessoas muito devotas que têm um dom de ciência apuradíssimo, que Jesus só vive falando para ela, tudo Jesus não fala mais com a igreja não, só fala com aquela pessoa, porque ela tem um dom assim de profecia e de ciência. Aí diz, olha, eu estava rezando e Jesus disse que é para você namorar com aquela pessoa que ele é que Jesus quer para você. Não vai nessa história não. Isso não foi Jesus que falou não, foi o diabo que falou, não foi Jesus.
É uma escolha, não acontece assim não, esse negócio, eu rezei e Jesus me disse. Não, Jesus não disse nada. Em questão de namoro e preparação para casamento, Jesus fica quietinho, em silêncio. Agora, na hora que você decide casar com aquela pessoa e vem para o altar, ele entra dizendo, agora ninguém não vai mais separar. Ele só entra agora, nesse momento, antes não. Eu estava diante de Jesus sacramentado lá, aí ele disse, olhe para trás. Aí eu olhei para trás, aí a pessoa estava lá e disse, é ele que eu quero. Não vai nessa onda não. É uma escolha, vocês vão se observando, né? Olha bem o que eu estou dizendo, vocês vão se observando. Então, observar significa ver quem é esse rapaz, ou quem é essa moça? Quem é ele? Porque a vontade de procriar é tão grande, de ter relação sexual, que a pessoa esquece isso. Então, eles ficam só nos beijos, nos abraços e nos amassos, e hoje é relação sexual mesmo. Aí, na hora que casa, vê que até o sexo não é bem assim. E tem casais aí, meus filhos, que eles já estão enjoados deles mesmos. Tem mulher fugindo do esposo. O esposo está querendo ter relação sexual, ela está dizendo, não, hoje não, estou muito cansada. Hoje não, deixa para amanhã. Aí, quando chega amanhã, deixa para depois. E está fugindo. Fugindo. E isso é um problema da BO, Boletim de Ocorrência. Não é lá na delegacia, não, é na igreja, porque vem atrás do padre, né? Que é ele que tem que resolver os problemas. Então, veja, esse rapaz, ele é trabalhador e ela também? Esse negócio de namorado... Fica só assistindo televisão, assistindo filme de romance, achando que filme de romance vai ajudar. Olha, filme de romance é ilusão, aquilo ali não existe não, viu? É só para esquentar, para vocês ficarem com vontade de pecar. Imagina um namorado que passa o dia todo na casa da namorada. Ele não tem o que fazer, não é? É de manhã, de tarde, de noite na casa da namorada. Não tem o que fazer, não? Você vai namorar com um cara que só vive na sua casa, fazendo o quê? Sentado na mesa e você servindo ele, né? Um cafezinho, um chazinho, um lanchinho para ele. Ele já está treinando você para dizer, olha, quando nós casarmos é assim que vai ser, viu? Eu vou sentar no sofá e você vai ficar me servindo, viu? Me dando comida a hora que eu quero. Porque uma pessoa que vive na casa da namorada o tempo todo é um preguiçoso, não trabalha, não tem responsabilidade. E você está achando que ele está dando toda a atenção para você, né? Ele quer procriar, minha filha. E eu sei que vocês não querem muito isso não, né? Porque mulher só quer ali atenção, né? E está dando atenção. Você está pensando que depois de casado ele vai ficar dando atenção para você toda? Minha filha, toda hora vendo você ali, não vai ficar dando atenção não, ele vai olhar para as outras. Parece que não tem tino, né? Então observa, só fica aqui dentro de casa e assistindo filme o tempo todo. Olha só. Depois dá problema para nós padres, porque é nós que temos que resolver o problema depois. Como é que essa pessoa que você está querendo casar, ela lida com os problemas? Porque tanto o homem como a mulher precisa saber lidar com os problemas. Porque é muitos problemas. Contas a pagar, filhos para levar no médico, a esposa também. São
tantas coisas, são tantos problemas. Sabe administrar bem as coisas de casa. Quando você sai com ele, né? Eu não sei como é que está sendo agora, porque é tudo com máscara aí, esse negócio da pandemia. Eu acho que só não pega entre namorados, né? O bichinho não pega entre namorados, não. Só entre os outros. Aí você vai lá no restaurante com ele, ou sabe lá onde, né? Aí o dinheiro emprestado do pai que ele pegou, ou se não, dele mesmo, aí gasta. Menina fica olhando, esse cara gasta, ó, ele está até sendo gentil comigo, olha, está pagando muita coisa. Olha, isso é irresponsabilidade, tem que saber administrar o dinheiro, né? Só se ele for filho de papai rico, né? Ou ele for irmão daquele desenho animado que tinha, o riquinho, né? Só se for. Então, como é que ele lida com problemas? Porque um homem ou uma mulher que não sabe lidar com problema, quando a primeira vez que vier um problema, ele cai fora e ela também, porque não sabe lidar com problemas. É isso que precisa ver. É uma pessoa, porque aqui eu estou falando para os católicos, né? Porque os de outras religiões podem ficar um pouco ofendidos, então eu estou falando para os católicos. Essa pessoa que você está querendo casar, ela acredita mesmo em Deus? Ou ela acredita nela mesma? Ele vai para a igreja? Olha, ou ela vai para a igreja? Cuidado, viu, que tem uns rapazes aí que eles querem conquistar a menina, eles não são de igreja, não. Eles ficam indo para a igreja com ela. Aí ela fica achando que o cara é um santo porque vai na igreja com ela. E depois que casa, ele diz, agora você é minha, na igreja você não vai. Porque tem que ver se o rapaz é convertido e se ela também é convertida, viu? Mas não é somente porque é convertido, né? Vocês pensam que um homem de Deus e uma mulher de Deus é porque reza o texto? E eu conheço tanta gente que reza o texto e é adorador do Santíssimo Sacramento, mas dentro de casa é um leão. Reza pra caramba, dentro de casa é um leão. É uma leoa. Por isso que é bom conhecer bem, né? Quem é essa peça rara? Como bons católicos que vocês são, vocês que estão namorando, vocês já leram no catecismo da igreja uma parte lá que fala sobre os sacramentos? E tem um sacramento que é o sacramento do matrimônio. Você já leu para saber o que é o sacramento do matrimônio? Ali é uma aula maravilhosa. É um ensinamento maravilhoso. Ali diz tudo como é que é, a finalidade, o porquê. Está tudo ali. Vocês já leram? Estudaram juntos? Ou estão estudando outras coisas? Porque é para a vida toda, viu? Não é para colocar, não é para casar no domingo e na segunda-feira já estão dizendo tchau, tchau. É para a vida toda. Você vai ficar com essa cobra revestida de princesa. Vê que tem umas cobras revestidas de princesa. E tem uns dragões que lançam fogo revestido de príncipe. É um dragão. Aí você vai ver lá na cama o fogo queimando você lá. E você pensava que era um príncipe. Não conheceu? Porque é da natureza querer casar.
Vocês sabem, né? Graças a Deus, eu estou muito bem no meu sacerdócio, sou feliz como padre. Graças a Deus, não tenho nada contra o celibato é uma maravilha. A solução para os padres é viver realmente o celibato, mas na minha natureza eu queria casar também, vocês sabiam disso? Não. Mas por amor a Deus, como está dizendo aqui, né? Por causa do reino de Deus, por causa de Deus, aí Jesus me chamou, eu sou feliz assim. Mas é da natureza querer uma margarida por aí. É da natureza, mas sou muito feliz assim. Às vezes eu não compreendo, eu fico, nossa, aquele casal de namorado, quando eram namorados, né? Não se largavam, nem o bichinho teve a capacidade, o coronavírus, de separar os dois, porque os casais se separaram assim, então um distante do outro, com medo de se beijar e tal, de se abraçar, de ter uma relação, e até de ter um relacionamento conjugal, por causa do bichinho. E os namorados, não, meu bem, eles não nos atingem. Fique tranquila. E fique tranquilo. Então aí, aquela agarrada, aquele negócio que não larga, e vai andando assim. Aí depois que casa, eu não entendo, fica um longe do outro, porque enjoou. Então vocês estão dizendo para mim que o sexo enjoa também. Eu pensava que não, mas vocês estão dizendo para mim que enjoa. Essas paradinhas é sempre para você pensar um pouquinho, né? Porque às vezes não dá para pensar. E já devem estar me odiando, porque eu estou falando a verdade, mas eu estou prevenindo, eu não estou dizendo que não é para vocês casarem. Eu só estou dizendo, eu estou prevenindo, para ver quem é que você está escolhendo. E você, moça, você teve a coragem de levar o seu namorado para apresentar ele para os seus pais? Olha, porque os seus pais, eles têm experiência de matrimônio. Você teve a coragem de dizer, papai, estou gostando desse homem aqui. Aí, quando ele encara seu pai, aquele homem sério, assim, que está dizendo assim para ele, olha, essa filha é minha, é uma preciosidade. Olha lá o que você vai fazer com ela, viu? Você acha que ele vai querer encarar o pai? Ainda mais que talvez ele não esteja querendo nada, só aquilo. Ah, não, isso é coisa antiga. É tão antiga que deu certo. É por isso que as coisas novas não têm dado certo, não. São as antigas que dão certo. Como é que você... Porque aqui a corda arrebenta, vocês sabem, né? A corda sempre arrebenta para o lado de quem? Da mulher, não é do homem, não. É da mulher, de vocês, minhas queridas filhas. É de vocês. Aí seu pai ali, né? Sua mãe está te prevenindo, te ajudando, querendo ver. Não, pode deixar que eu sei o que fazer. Tá bom. Aí depois, né, que dá problema lá e quer vir para casa do papai e da mamãe. Não tem mais casa do papai e da mamãe, não. Se vire. Arrumou esse dragão porque quis, ou aquela cascavel porque quis. Eu conheço uma pessoa que ela foi até aqui da comunidade. Eu acompanhava ela na direção espiritual. Aí ela saiu da comunidade, começou a namorar. Aí, depois que começou a namorar, resolveu casar. E ela começou a observar que aquele homem ele era um pouco diferente. Muito possessivo. Cuidado com aqueles que são possessivos e aquelas que são possessivas. Os enciumados. Não deixa nem você conversar com um outro rapaz que já está ali na cola. Cuidado.
E ela foi observando que ele estava começando a tirar ela das amizades que ela tinha. O casamento já estava marcado, tudo certinho, os convites. Só que ela começou a ver que ele começou a dizer assim, não, as amizades têm que ser as amizades comuns, a nós. Não pode ser outros. Aí ela começou a observar, isso que ela estava me contando, né? Começou a observar também que ele já não deixava ela se relacionar muito com as pessoas da comunidade e tal. Ela tinha saído, tinha uns amigos, né? E aí, ela ia casar no sábado, morava num lugar distante, a família tinha que vir. Aí, naquele dia, ela disse, olha, convite já foi enviado e tudo, os parentes já vindo para o casamento. Ela disse, não vou casar com esse cara, não. Foi uma iluminação do Espírito Santo naquela hora e ela se abriu ao Espírito Santo. Não vou casar. Não. Eu casar? Esse homem, assim, tá. Olha, era para ter medido tudo isso antes, né? Mas graças a Deus conseguiu medir, faltando um dia ou dois para se casar. E disse, não vou casar. Já ligou para a família chegou lá, foram para um hotel, não sei se era o hotel que eles iam ficar, né? Só sei que foi a família, ficaram lá, ela conversou com a família deu todo o apoio. Olha, está feliz hoje, porque ela estava se arrumando para casar com um dragão. Aquele homem infernizar a vida dela. Se preparou bem. Aí depois ela me contou, né? Eu disse, olha que maravilha, que bênção, você é demais. Porque, olhando humanamente, né? Nossa, como é que pode deixar assim? Deixou agora para não ter que deixar depois. E ainda deixar depois com aquela condição de talvez até procurar outro e viver no adultério, como Jesus está dizendo aqui. Então, cuidado aos namorados, viu? Deus dá todo o apoio para que todo mundo case, com exceção, né, dos religiosos, religiosas. Tem alguns aí também que a gente não sabe o que acontece, acabam não casando, né? Olha, eu digo para você que já tem aí uns 50 anos e está querendo casar, para que mais, minha filha? 50 anos. Você já levou a vida toda até agora você vai se complicar com os 50 para depois morrer de desgosto, minha filha. Fica na sua, minha filha, não se iluda, não. 50 anos. Formar família não vai mais. Só se for um milagre. Isso só aconteceu com Sara e Abraão. Se complicar com esse homem aí, olha, eu vou dizer para você, para ganhar uma mulher, eles são tão assim gentis, só que depois que coloca em casa, não estou dizendo que são todos, né? Mas depois que entra em casa, cuidado. Mas se quer casar, case. Mas eu falei aqui algumas recomendaçõezinhas aqui. Se você quer ouvir um padre de 23 anos de padre, que já fez muito casamento e que já ouviu muita complicação, e que já ajudou uns, outros deu certo, outros não, e que já tem uma certa experiência, siga esses conselhos aqui, pelo amor de Deus, não se iludam. Namorado e casamento não se faz em frente à televisão assistindo filme de romance. É tão bonito, né? Os dois chegam a fazer assim. Quando vê a cena lá, né? Aí um olha para o outro, você pega na mão, fica ali. Aí ele está dizendo para ela,
Dá aquela piscadinha, com assim, vai ser assim com a gente. Ah, vai ser lá, você cana, você cria vergonha na cara, que isso aí é ilusão pura. Isso é coisa para você ficar alimentando. Isso aí só acontece lá no País das Maravilhas, lá onde tem Alice. Lá. Mas na vida real não é assim, eu estou dizendo.